Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa série de resolução de exercícios, aqui do módulo de membros carregados axialmente. E eu separei os exercícios que eu considero de maior complexidade para resolução. E também são alguns exercícios que estão mais ligados que são bastante ligados a problemas bem próximos do que vocês vão encontrar na realidade durante a atuação profissional de vocês. Por exemplo, no exercício 4, né, a gente tem uma estrutura bem simples, mas que de certa forma lembra um pouco o funcionamento de uma torre estaiada. Então vamos lá, vamos fazer a leitura do enunciado. O cabo BC possui 4 milímetros de diâmetro e módulo de elasticidade igual a 200 gigapascal. Sabendo que a tensão admissível é igual a 190 MPa e que o seu alongamento não pode ultrapassar 6 milímetros, determine a maior força P que pode ser aplicada. Então, o que a gente pode deduzir desse enunciado? Ele dá uma força P e pergunta qual a maior força que pode ser aplicada, né? E a tensão admissível no cabo BC não pode ser atingida, certo? Porque caso contrário o cabo corre o risco de romper e o alongamento também não pode ultrapassar 6 milímetros. Então são duas condições que têm que ser atendidas, né? Então a gente precisa calcular essa força P em função da força que a gente vai chamar aqui de FBC atuante nesse cabo. Então vamos lá para a resolução. Exercício 4. Deixa eu dividir a tela aqui para organizar melhor o nosso quadro. Uma cor melhor aqui. Exercício 4. Então, assim como eu orientei vocês nos outros exercícios que a gente fez, o primeiro passo para a gente iniciar a resolução é a gente desenhar. Né? A gente desenhar aqui, no caso, o diagrama de corpo livre. Lembra o que é o diagrama de corpo livre? É onde a gente vai desenhar o nosso corpo rígido, certo? E nesse corpo rígido, a gente vai considerar somente as ações que estão atuando sobre ele. Então aqui a gente vai desenhar a haste FBC, por quê? Porque a força P está aplicada sobre ele e a carga no cabo, que também nos interessa para esse problema, também está aplicada sobre esse corpo. Então aqui a 3,5 metros do chão, nós temos uma força P aplicada, e o que nos interessa saber é o valor máximo dessa força que eu posso aplicar. Temos um K, aqui é o ponto B. Essa aqui é a força P. Aqui a gente tem o ponto A. E se a gente observar lá no enunciado, o que acontece? No ponto A a gente tem um apoio do segundo gênero. Então, um apoio do segundo gênero, ele não restringe a rotação, ele restringe o movimento horizontal e o movimento vertical. Então, com isso, a gente vai ter aqui duas incógnitas, né? Aqui no ponto A. A gente vai ter a componente AY e a componente AX. Ok? Aqui no ponto B, a gente vai ter atuando a força FBC. Certo? E como que a gente começa a resolução desse problema? É interessante a gente começar a resolução aplicando aqui as equações de equilíbrio, né, fazendo o somatório de momento no ponto A igual a zero. Por quê? Porque essas duas componentes aqui não entram, né? O que vai entrar na equação é justamente a força P e a força FBC, que são as forças que a gente está interessado em conhecer. Mas para isso,
a gente vai ter que decompor aqui a força FBC em FBC X e FBC Y aqui para baixo, né? A componente FBC-Y não gera momento, porque a distância perpendicular entre ela e o ponto A, o eixo aqui da nossa barra, né, é igual a zero. No entanto, a distância perpendicular a FBCX e a Y é igual a 6, se a gente observar lá no enunciado, né? Essa distância ela não é nula. Mas para isso a gente precisa calcular essa componente e a gente precisa então, a gente vai decompor aqui esse vetor, né? A gente precisa conhecer o seno desse ângulo, certo? Para conhecer o seno desse ângulo, a gente precisa calcular o comprimento do cabo. Então vamos dar uma olhada lá no enunciado. Se a gente observar aqui, ó, o cabo tem essa distância de 4 metros na horizontal. A gente não sabe o comprimento dele, né, que vai ser a nossa hipotenusa. E a altura aqui é igual a 6 metros. Então, a gente precisa inicialmente calcular o comprimento do cabo. Cálculo do comprimento do cabo. Então a gente vai usar Pitágoras, né? Eu vou chamar o comprimento do cabo de LBC. Então LBC vai ser igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado, raiz quadrada. Vamos calcular para ver quanto que vai dar isso? Então, 4 ao quadrado mais quadrado raiz quadrada raiz quadrada de 52. Então esse cabo ele tem um comprimento de 7,211 metros. Então o seno vai ser igual a essa distância horizontal dividido por 7,211, que é a nossa hipotenusa, né? Vou chamar de θ esse ângulo. Então o seno de θ é igual a 4 dividido por 211. Então, conforme eu havia falado no começo, agora a gente aplica as condições de equilíbrio, fazendo somatório de momento em A igual a zero. Então aqui ó, é importante a gente lembrar que a componente de FBC que está gerando o momento é FBCX e que FBCX é igual a FBC vezes seno de θ. Então aqui, a primeira parcela de momento, a gente considerando como sentido positivo o sentido horário para o momento.
Se a gente faz aqui P vezes a distância de P até o ponto A, que é igual a 3,5, isso aqui vai gerar um momento no sentido anti-horário, então é negativo. Então vai ficar menos 3,5 vezes P. FBCX, ela tende a girar no sentido positivo, então é positivo o sinal. Então vai ficar FBC vezes seno de θ vezes essa distância, que é igual a 6. FBC vezes seno de θ vezes 6 igual a 0. Então, 3,5 vezes P é igual a FBC vezes seno de θ vezes 6. Então, vamos lá. A gente substituindo aqui o seno de θ por 4 sobre 7,211, a gente obtém P igual a FBC vezes 4 vezes 6 dividido por 3,5 vezes 7,211. Vamos calcular isso aí. 4 vezes 6 dividido por 7,211 dividido por 3,5. Aproximadamente 0,951 FBC. Então, P é igual a 0,951 FBC. Então agora a gente já tem, né, a gente já tem uma relação entre P e FBC. A gente tem que observar agora as condições que o problema nos deu, né? O problema informou que a tensão admissível não pode ultrapassar 190 MPa e o alongamento não pode ultrapassar 6 milímetros. Então vamos verificar primeiro a primeira condição que o problema traz, que é a condição para tensão admissível. Vamos lá. Então, considerando a tensão admissível. A gente precisa calcular a área, né, para poder calcular a tensão atuante. A área é igual a π vezes o diâmetro ao quadrado. O enunciado informa que o diâmetro é igual a 4 milímetros. Então, a área vai ser igual a 4 ao quadrado dividido por 4. Vamos verificar quanto que dá isso aí. 4 vezes 3,14 dividido por 4. Essa área é igual a 12,56 milímetros quadrados. 12,56 milímetros quadrados. Só confirmar aqui o diâmetro do cabo. Exato, o cabo tem 4 milímetros. Então a gente tem a equação da tensão, né? A tensão admissível é igual a P sobre A. Só que no nosso caso a força atuante a gente deu o nome de FBC, né?
Então, na verdade, ó, a tensão admissível, né, ela tem que ser maior ou igual a FBC sobre A. Então, FBC tem que ser menor ou igual a tensão admissível vezes A. Isso aqui vai dar... Vai ficar pouco espaço aqui. Fazendo a linha de baixo. FBC menor ou igual a 190 vezes 12,56. MPa, milímetro quadrado, a resposta vai sair em Newton. Vezes 190. Então é igual a 2.386 newtons. Aliás, menor ou igual a 2.386,4 newtons. E a outra condição que a gente tem que atender é o alongamento máximo admissível para o cabo, né? Então, considerando o alongamento máximo do cabo, que é igual a 6 milímetros, né? Então, esse alongamento ele é calculado pela equação delta igual a P vezes L sobre EA. Só que a força P aqui, a gente está chamando ela de FBC, né? L é o comprimento do cabo, comprimento LBC. E é o módulo de elasticidade, no caso é o módulo de elasticidade do aço, que é igual a 200 gigapascal. E a área é a área que a gente já calculou. Então essa força FBC aqui, ela tem que ter um valor máximo que não ultrapasse o valor que provoque um alongamento de 6 milímetros no cabo. Então FBC tem que ser menor ou igual a delta, vou chamar aqui de delta BC, que é o alongamento do cabo, vezes Z vezes A. Dividido por LBC. Então, vamos colocar os valores aqui. FBC tem que ser menor a 6 milímetros. Então, passando para metros, 6 vezes 10 a menos 3. Vezes Z. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Vezes a área, que é menos, né? 12,56. Aí passando para metro quadrado, igual a 10 a menos 6. Dividido pelo comprimento, que é igual a 7,211. Dá para a gente dar uma simplificada aqui, ó. Então, 10 a menos 3 com 10 a menos 9, elimina 10 a menos 3, isso aqui vira 10 a sexta. 10 a sexta com 10 a menos 6,
elimino, elimino. Então, vamos calcular aqui qual que é o valor mínimo para FBC. 6 vezes 200 vezes 12,56 dividido por 7,211 igual a 2090. Então, FBC tem que ser menor ou igual a 2090,14 newtons. Então, qual o valor que a gente pode adotar? A gente tem dois valores aqui para FBC, né? Se eu adotar o valor de 2.386,4, a tensão admissível, eu vou atender a tensão admissível, mas esse valor aqui ele vai provocar um alongamento maior do que o alongamento máximo permitido. Se eu adotar 2090,14, a gente vai ficar dentro o alongamento do cabo vai ficar dentro do alongamento permitido e eu não vou atingir a tensão admissível, né? Vou ter uma certa folga aí. Então, o valor que a gente vai adotar para FBC é 2090,14, então a condição que governa é a condição para o alongamento máximo do cabo. Então, essa é a condição que governa. Certo? Então, agora a gente tem que calcular, o que o problema pede, na verdade, é a força P, né? E a gente já calculou que a força P em função de FBC. Então, a maior força P que pode ser aplicada é igual a 0,951 vezes FBC. Então, P é igual a 0,951 vezes 2090,14. Vamos ver quanto que dá isso. Dois mil noventa vírgula 14 vezes 0,951 dá 1987 0,72 kilonewtons. Então, esse é o maior valor de força P que pode ser aplicado e que não vai provocar nem o alongamento máximo do cabo e nem que a tensão atinja a tensão admissível do cabo, provocando aí a ruptura. Bom, então por hoje é só e até a próxima.